teve aqui o World Creativity Day, aqui na Associação Comercial, então me convidaram para falar sobre isso. A gente tem como interagir com o pessoal ou não? Pode, Sônia. De alguma maneira, né? Então, eu gostaria de saber aqui quem é que gosta da leitura e quem gosta de escrever. Levante a mão aí. Oh, que maravilha! Isso é ótimo! Então, pessoal, o que eu posso dizer assim, para a gente escrever, em primeiro lugar, a gente tem que gostar de ler, porque não é só a gramática que ensina a gente, a gramática só é uma ferramenta para que a gente possa utilizar, mas para a gente ter mais desenvoltura, para a gente ter mais a criatividade, já que a aula é sobre criatividade, realmente tem que ter uma leitura constante sobre conhecimentos gerais e mais especificamente sobre um tema que é do nosso interesse. Isso é uma coisa que sempre fez parte de mim, eu acredito que quem gosta mesmo de escrever, mesmo que seja num diário inicialmente, depois acaba se transformando, quem sabe, numa biografia, né? Mas existem várias situações que a gente tem que pensar quando fala e fica imaginando como eu iria escrever. Em primeiro lugar, você tem que colocar a alma e o coração no que está escrevendo. Nunca procurar copiar alguém. A gente pode ter assim uma familiaridade com algum autor, com alguma linha literária, mas a gente tem que deixar a nossa marca, certo? Então, só para relembrar um pouquinho, né? Nós temos gêneros textuais que a gente pode utilizar e dali a gente ampliar isso e procurar, de alguma maneira, localizar aonde a gente vai atuar. Se trabalhando com jornalismo, vai ter que ser reportagem, matérias, artigos opinativos. Na literatura, você pode viajar na imaginação. Você deve fazer isso. E se for escrever, por exemplo, se quer escrever uma crônica, ou mais fica entre o texto, o artigo e também, como é que eu vou dizer, e o conto, né? O conto a gente tem que colocar um pouco de realidade e um pouco da imaginação. Então, nós temos esses gêneros, né? As ferramentas que podem ajudar num texto criativo. Alguém aqui já ouviu falar na Jornada do Herói? Alguém aqui já ouviu? Então vocês sabem, ela é muito utilizada no cinema, inclusive, né, por grandes cineastas, que O Senhor dos Anéis é uma ideia, né? Aquela narrativa que ela é motivacional. Então, se você vai querer escrever um conto, então você tem que começar de alguma maneira, como pegar, por exemplo, um cidadão comum, para motivar a leitura. Você vai, ele, num determinado momento, ele pode ser chamado a fazer algum ato heróico, a se superar. Então, dali ele vai. Quando você vai escrever um texto, um conto, um romance, ou mesmo você vai trabalhar num texto para o cinema, para uma novela, enfim. Você tem que usar isso, você tem que começar apresentando os personagens, você tem que, dali, você tem que pegar um grande desafio. Então, você pega, digamos, uma pessoa comum, que tem os seus desafios diários e que, num determinado momento, a vida colocou numa situação que ele tem que se superar. Então, nessa caminhada da superação, ele primeiro tem que ser estimulado a se superar, a encontrar dentro de si aquela força que todos nós temos, mas que a gente, em algum momento da vida, a gente se sente desafiado.
Isso é inspirador. Quando a gente vai escrever, mesmo na publicidade, se você for escrever, você tem que escrever algo que motive as pessoas, que elas se identifiquem, certo? Então, uma das formas de identificação é utilizar essa jornada do herói. Então, então essa pessoa é orientada, ela é estimulada, você vai ter que fazer isso, e à medida que ela começa a desenvolver essa jornada, ela vai encontrando inimigos, depois ela também encontra aquelas pessoas que vão ajudá-lo na caminhada, até que chega um momento, né, a culminância em que ele vence. Então, para a gente escrever de alguma maneira, a gente tem que trazer, tem que levar isso para o leitor, porque todos nós, de alguma maneira, a gente tem que entender que a literatura, por mais que ela tenha criatividade e tenha o lado da alma que o escritor coloca e ele cria em cima de situações, de uma época específica, numa condição de vida específica, mas, de alguma maneira, todos nós temos a nossa jornada, todos nós temos a nossa superação e os nossos desafios. Então, isso é muito importante para quem quer escrever, e de agora em diante eu desafio vocês, toda vez que vocês pegarem um livro, que pegarem uma propaganda, uma publicidade um pouco mais elaborada, que vocês vão ver assim essa situação, né? Que passa um início que a pessoa precisa superar, depois ela tem uma solução e ela sai feliz, enfim. Então, esse é digamos assim, uma ferramenta que é utilizada de uma forma para quem trabalha com criatividade, para quem quer trabalhar com texto, tem que ter isso, tem que ter essa sequência, né? E, então, num texto ficcional, a gente tem que saber o seguinte, você tem que levar, tem que ser uma caminhada em que você vai escrever, digamos, escolher um tema. Vamos, deem um tema para mim. Alguém sugere um tema para escrever? Para eu dar a ideia para vocês. Assistência social, hoje é o dia da assistência social. Da rede social? Assistência social. Ah, assistente social. Isso. Bom, então, se você quer um estudante, por exemplo, quando vocês veem um texto, uma publicidade que é para o Enem, por exemplo, motivacional para algum curso, para algum concurso, o que vocês veem sempre? Sempre acontece aquela expectativa. Mas o que diferencia quando você vai escrever de um texto do outro? Eu tive, inclusive, um professor, um mentor, que ele sempre disse assim, tudo já foi escrito. Desde que o mundo é mundo, tudo já foi escrito. Já foi escrito sobre, digamos, violência, sobre traição, enfim, todos os temas. Mas o que vai diferenciar o texto para quem quer criar? Seja numa peça publicitária, seja num conto, se alguém quiser escrever, quem gosta de escrever um conto para publicar. Não importa qual a área que vocês vão atuar, seja no jornalismo, seja na publicidade, seja numa redação, ou mesmo, enfim, numa situação que tem que criar nas mídias sociais, que você vai anunciar algum produto, você sempre tem que criar digamos, uma linguagem que seja diferenciada, porque não se pode repetir o que já tem. Você pode ter um produto que é o mesmo produto que uma outra fábrica que tem, mas você sempre tem que procurar o diferencial. E outra coisa, analisar o público-alvo.
o que aquele público-alvo vai buscar? É uma dona de casa? É um estudante? É uma pessoa mais conservadora? Se você vai, por exemplo, anunciar um investimento, você tem que saber que existem vários tipos. Eu não sei, Rodrigo, se eu estou me fazendo entender, se tu queres, pode me passar algum questionamento também, que eu até vou. Tem mais uma outra situação, de um outro método também, né? Que a jornada do herói também é chamada de storytelling, né? Que ela tanto é utilizada na literatura, no teatro, no cinema e na publicidade, certo? Na propaganda também, se a gente for avaliar as propagandas políticas que tem, quando aparecem, cada candidato que é ali e quer mostrar uma situação, ele sempre procura se colocar como o herói da situação, né? Como a pessoa que vai levar até a solução. Então, sempre é esse storytelling, é contar uma história de maneira que a pessoa que vai ser o público-alvo, aquelas pessoas que vão receber, elas vão se sentir identificadas. Acho que uma palavra que cai bem é a identificação. Cada público que você vai atingir, você vai ter que pesquisar sobre esse público, sobre o comportamento dele, as preferências, o que ainda, digamos, o mercado não oferece, e em cima disso trabalhar. E realmente para chegar ao ponto, né, a atingir o alvo que precisa. Rodrigo. Então, a gente também pode deixar também espaço aberto para os alunos, se eles tiverem alguma dúvida, levantar a mão, fazer alguns questionamentos também. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, pessoal? Nesse ponto especificamente, que depois eu vou seguir aqui com as situações em que a gente também utiliza essa questão da comunicação visual, da comunicação textual. Eu tenho uma dúvida, professor. Sim. Eu acho que ela consegue ouvir. Boa noite. Eu sou a Bruna e eu tenho dúvidas de que forma a gente pode investigar o nosso público-alvo. Por exemplo, se eu quero escrever para crianças na literatura infantil, como que eu vou fazer essa investigação para chegar nas crianças e identificar o que elas gostam de ler atualmente? Como é que eu busco essa estratégia? Qual vai ser a tua estratégia? Bem, em primeiro lugar, você tem que gostar do universo lúdico infantil. Porque se você não tem essa identificação, qualquer texto que você criar não vai trazer. Por exemplo, se você for escrever num texto que tem animais que são que a gente diz humanoide, né? Um texto em que os animais falam, um texto que você tem que primeiro observar o comportamento do animal. Você vai escrever de um gato, eu sei que tem um livro, inclusive, que foi lançado na Bienal de São Paulo, que era de um gato que ele falava, né? Um gato perguntador e um gato que ele dava também situações que ele falava, né? Sobre não, perdão, um gato explicador. Eu tenho até o nome lá, eu tenho um livro, eu comecei a ler. Até depois eu posso passar ali para você. Então, como é que é? O gato, as pessoas perguntam para ele como é que é, então ele vai falando. Se você for, eu falo porque eu entendo mais de gatos, porque eu tenho digamos assim, uma preferência, uma identificação com gatos, tanto que eu tenho um gato aqui atrás no meu sofá que está ali descansando. Então, aí eu sempre procuro saber sobre o comportamento de gatos. Pode parecer uma bobagem, mas assim, se você vai escrever um personagem que seja um gato, você tem que saber quais são as características dele. Você tem que sair do estereótipo do gato.
aqueles estereótipos geralmente negativos. Por exemplo, o gato é ladrão, o gato gosta do dono, né? Que a gente nem diz hoje mais isso, né? A gente diz o tutor, que dá comida e dá água. O gato não liga, não tem, não sente saudade. E tudo isso são mitos e não é verdadeiro. Quem gosta de gato, por exemplo, vai ver que aquilo ali, essa pessoa está escrevendo algo que ela não sabe, certo? Então, você tem que conhecer, em primeiro lugar, do que você gosta, do que você gostaria de escrever numa literatura infantil. E outra, você tem que também ler livros de literatura infantil e sentir como é que é a ludicidade. Você tem que entrar dentro de você e buscar aquela ludicidade que você tinha quando era criança, porque você vai escrever para uma criança. Então, você vai ter que escrever de maneira que ele se sinta representado, que a criança se sinta, mesmo quando o pai vai ler, ele fica encantado. Quando olha para o céu e vê aquelas estrelas, de repente, e fica vendo que tem uma estrela e fica piscando mais para ele, ela está olhando para mim, sabe? De alguma maneira, você tem que ter isso, ter ainda o lado criança dentro de você. Porque se é uma pessoa que ela é mais técnica, ela pode até tentar escrever um conto, lendo um outro e tentando, mas não vai causar, não vai, como é que a gente diz, né? Não vai ser verossímil, não vai ser algo que impacta e todos leem e dizem assim, nossa, que legal, eu me senti lá. O leitor tem que se sentir, ele tem que sentir a emoção que você está passando na literatura. E eu digo mais, por exemplo, quem escreve sempre coloca um pouco de si. Ele não conta exatamente, mas de alguma maneira você vai encontrar algo dele ali, ou de alguma crença que a pessoa tem, ou alguma vivência, ou que a pessoa não viveu, mas que ela sabe que outros viveram, alguma situação que ela soube determinada. Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim, falando na questão infantil, há uns anos atrás, eu estava voltando de um tratamento de fisioterapia, aqui em Jaraguá do Sul. E aí eu estava vindo caminhando, era perto de casa, e eu estava atravessando uma ponte. O Rodrigo conhece Jaraguá, ele sabe, aquela ponte ali que dá da esquina para a Mansão Gruba, sabe? Quando tinha a Dona Álida e tal, né? Você deve ter lembrado disso. E, nossa, e era aquele horário em que as pessoas saem aquele mudança de turno, certo? Saem do turno, e aí, às vezes, já saem até com uniforme, alguns passam de bicicleta, de carro. Então, é aquela coisa assim, estão passando correndo, assim, com aquela cara fechada, ou estão com o carro correndo ali, né, buzinando, todo mundo nervoso, aquela coisa, uns falando ali do lado. E eu estava vindo, né, devagar. Aí, de repente, eu viro, assim, para o lado do rio, e o rio estava... Tinha no meio do rio, tinha um patinho ali. Um patinho, tranquilamente. Estava nadando bem devagarinho, de uma margem para outra. E aquilo me chamou a atenção. Enquanto eu estava caminhando, estava vendo que ninguém ia me atropelar ali, mas enquanto eu estava caminhando, eu me encantei com aquela imagem. E aí eu fiquei, olha só, esse pessoal aqui passa, um não olha para a cara do outro, né? Tão indignados, o outro está ali buzinando, o outro está correndo, o outro está reclamando, e esse pato está ali do lado, ali no rio, sabe? Então, naquele momento, meu olhar foi para lá. Então, quando a gente quer escrever e quer, de alguma maneira, que as pessoas sintam, você tem que sair do lugar comum. Se você está passando num lugar que tem árvores, que tem um monte de folhas, de repente você pode olhar e ver uma formiguinha sozinha ali caminhando, e dali você querer criar uma história. Uma vez eu estava saindo do jornal e tinha caído a florada toda no chão,
e ficou parecia um tapete, assim, né? E aí eu estava caminhando e fiquei olhando, eu disse, nossa, que coisa mais linda, né? E ao mesmo tempo eu lembro assim que às vezes tem pessoas, donas de casas, que ficam furiosas porque querem pegar a vassoura e dizer, poxa, isso aqui tudo está atrapalhando o meu quintal, está atrapalhando a minha casa, mas era uma cena linda. Então, a partir dali eu falei, é a primavera, eu tinha que escrever sobre a primavera, e eu estava, como é que eu vou escrever? Ah, é primavera, então as folhas estão caindo e estão ali formando um tapete, sabe? Que é quase possível, e quando a gente caminha, é possível ver que as folhas ficam com aquele som suave das folhas, do caminhar, assim, dos passos. E algumas a gente olha assim na árvore e vê que as gotas estão caindo e que a chuva deixava um tom de verniz. Eu estou usando tudo isso, gente, para vocês entenderem que quando a gente vai escrever para uma criança, quando a gente quer escrever algo que seja lúdico, você tem que sair sabe, sair do automático, e você tem que começar a prestar atenção naquilo que as pessoas geralmente, na corrida do horário, eu estou correndo porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que também é a realidade de todos nós, mas para você sair de um texto técnico, ou mesmo de um texto jornalístico, como eu tinha que escrever, eu tinha que ir para outra vibe. E aí, a partir dali, você consegue criar. Eu não sei se eu respondi. Então, se você quer escrever sobre literatura infantil, conheça a literatura infantil, leia os autores, veja as tendências, mas principalmente você tem que descobrir em você qual é o diferencial para não fazer igual. Porque tudo já foi escrito. Tudo já foi escrito, gente. O que faz diferença do que se escreve daqui para frente é o que a gente vai colocar, o DNA da gente, a nossa experiência pessoal, a nossa sensibilidade, que vai ser o diferencial. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, muito obrigada. Dispõe. Então, mais alguma pergunta em relação a essa questão também da jornada do herói, ou mais uma questão da literatura? Eu acho que, de alguma maneira, Rodrigo, eu não sei se eu respondi primeiro que a gente tem que colocar, a gente tem que ser verdadeiro no que escreve. Você não pode nunca querer copiar uma outra pessoa, você pode seguir uma linha determinada, mas você tem que escrever de maneira que criar uma identificação. Eu já tive pessoas que leram textos meus, assim, e disseram assim, mesmo se não colocasse o teu nome, eu saberia que foi você que escreveu. Isso é a coisa que a gente conquista quando as pessoas conhecem um pouco a gente, porque uma pessoa é igual à outra, e é isso que é o encanto da criatividade, né, Rodrigo? Você que trabalha com criatividade, a gente já foi feito tanta coisa na área da publicidade, em tudo, né? E por que que as pessoas continuam consumindo? Por que que elas continuam buscando coisas novas? Porque aquilo lá já cansou, aquilo eu já conheço, eu quero uma novidade, né? E a criatividade que cada um de vocês tem que resgatar é algo que só vocês vão saber. Às vezes um grupo, num brainstorming, né? Que é aquele reunião de grupo que cada um vai fazer uma campanha, por exemplo, né? Publicitária, você tem que reunir ideias, e às vezes ideias diferentes, mas que na hora formam um texto, dali sai como a gente chama, o storytelling, certo? Existe um outro método também, né,
que vai da criatividade, né? Justamente essa questão da leitura, da escrita criativa, e chama-se o método AIDA, que significa atenção, interesse, desejo e ação. Então, é uma técnica também, né? Que é muito utilizada nas equipes de vendas, aí essa é bem mais, né? Storytelling, ele é utilizado na publicidade quando é um lançamento de campanha, geralmente, que eles fazem aquele mini roteiro que a gente fica encantada, né? Aí, mas esses aqui são mais, quer dizer, utilizados pelas equipes de vendas e marketing, que se cria uma abordagem para as etapas, né? Um cliente, conteúdos personalizados, ou marketing boca a boca. Existe, inclusive, por exemplo, você tem ali na NSC, eles têm uma chamada sempre, que é para as pessoas anunciarem na TV, né? Mande a ideia que a gente vai criar a partir, né, a gente cria toda uma campanha, tudo, quer dizer, e tem que ser de uma maneira personalizada e de uma maneira que seja viável, né, para o cliente. Dali eles também criam, para quem vai trabalhar em publicidade, né, especificamente nesse caso, eles criam de acordo com o orçamento, inclusive da pessoa, o tempo que ela vai utilizar, então tudo isso entra, e tudo isso exige criatividade, certo? E também nós temos, né, como extrair o melhor da inteligência artificial generativa, né? Então, muitos usam o GPT-3.5, né? E aí eu tenho, eu acho que todo mundo aqui, a gente sabe que a gente não está podendo fugir mais disso. Existem pessoas, inclusive, que estão criando livros a partir, né, dessas ferramentas. Mas, inclusive, no ano passado, eu participei ali do encontro da Associação das Letras em Joinville, em que a gente abordava justamente essa questão. Como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos usar a nossa criatividade de escritor, né? Sendo que agora se usa muito a inteligência artificial e se busca muito essa questão da pesquisa e se criam textos e já trazem textos prontos sobre determinada situação, você dá um tema e aí já vem aquilo tudo pronto. Só que, gente, esse texto não tem alma, certo? Um texto que você que traz, às vezes, muitos recursos, né, de tudo que já foi criado, mas, na verdade, é uma cópia de cada publicação que saiu. Então, a gente não pode considerar isso como criatividade. Então, qual é o desafio mesmo para um escritor que, eventualmente, ele quer pesquisar sobre um determinado tema para poder escrever? Ele pode usar isso como uma ferramenta auxiliar, mas jamais como deixar o teu texto querer escrever, né, em cima, né, de um computador, de um banco de dados, que não deixa de ser isso, certo, Rodrigo? Não sei se você já discutiu isso com eles, mas é algo que, inclusive, quer dizer, é um suporte, mas a gente não pode, digamos assim, tentar enganar, né? Enganar e tentar vender algo assim como sendo nosso, porque de uma maneira ou de outra é descoberto, porque às vezes onde você tem determinadas frases, às vezes se tu vai ver, aquilo ali foi copiado dali, é um Frankenstein, resumindo, né? Eu vejo dessa forma. Então,
A inteligência artificial, o GPT, ajuda bastante, ajuda, sim, mas a gente não pode deixar que ele fale mais do que o cérebro humano, do que a nossa criatividade. A gente tem que marcar a presença e tem que dizer, não, quem manda aqui sou eu. Quem manda nesse texto sou eu, certo? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Nós ainda temos? A gente ainda tem mais uns 13 minutos para daí a gente abrir para perguntas. Certo. Então, eu gostaria também, Rodrigo, que dentro da tua disciplina, se tu teria especificamente uma questão que você gostaria de esclarecer, assim, comigo, ou mesmo, enfim. Eu lembro da época que a gente trabalhou juntos no jornal, Sim. as duas crônicas. Ah, sim. Escrevia, e era algo que se destacava no meu jornal, que eram várias notícias referentes à comunidade, à cidade, questões do país também. Lá tinham as crônicas da Sônia, que sempre tinha uma característica criativa, como tu comentou no momento anterior, algo seu que te destacava dos demais jornalistas ali que estavam escrevendo. E era uma crônica sempre, né, com uma personagem muito criativa, de uma forma, assim, muito comovente. Trazia o leitor para o jornal, né, que era importante. Às vezes era um aspecto que fazia outros leitores virem a consumir aquele produto do jornal devido às crônicas que você escrevia. Então, como que foi esse impacto das crônicas, dessa parte mais criativa? Porque às vezes o jornal, às vezes os canais, os veículos querem algo mais publicitário, promocional, que fale sobre um aspecto urbano, da cidadania. E às vezes a leitura do jornal fica tão interessante, né, para conquistar novos públicos. E hoje, com as mídias digitais, como tu vê isso da escrita criativa, sair desse senso comum, sair dessa parte onde a gente está tão sobrecarregado de informações que são negativas, que acabam pesando isso cognitivamente, e como trazer o leitor para algo mais fictício, não vou dizer assim tão fantasioso, mas algo que faça ele sair desse lugar comum, que ele faça ele poder sonhar e ter esperança no futuro. Bom, eu sempre tive esse lado, assim, por exemplo, no jornalismo, eu sempre fui muito curiosa, só para considerar, porque como era no jornal, eu sempre fui uma criança curiosa. O que eu incomodava de por quê é inacreditável. Eu sempre busquei além da superfície. Eu sempre digo, eu poderia ter sido também uma investigadora ou uma detetive. Então, essa curiosidade e essa coisa de querer denunciar muitas vezes e de querer esclarecer e de mostrar a realidade é um lado meu. O outro lado é o lado lúdico que eu sempre tive, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito estimulada a ler também pela minha mãe, que está próxima, e isso realmente me levava a livrinhos, lia, depois eu comecei a... Então, com isso, eu alimentei essa ludicidade. Então, às vezes, eu digo que às vezes eu tinha que me situar. Agora eu tenho que fazer um texto bem técnico, eu tenho que ser bem objetivo, às vezes eu chegava a suar para fazer isso. E às vezes também tive momentos assim na minha vida em que eu não conseguia escrever a literatura, porque existem momentos na vida que a gente tem muito assim o pão, ganha pão, o lado do trabalho, então não combinava muito. Mas nos momentos em que eu conseguia, eu procurava sempre numa crônica abordar um tema que eu achava importante, mas colocando um quê de literatura. E isso é algo que eu acho que foi sempre o diferencial. Por exemplo,
eu me lembro uma vez que foi Os Filhos Crescem. Era um momento que eu estava vendo que o meu filho estava saindo da adolescência e estava, né, amadurecendo, e aí eu escrevi Os Filhos Crescem. Foi, inclusive, no jornal que tu estavas também. E aí eu comecei, mamãe, quando começa a gestação, né? Comecei a falar as etapas. Você tem um momento que você carrega um filho pela mão. Depois depois chega um momento que vira. Por exemplo, teve uma vez que o meu filho me levou de carona de moto. Aí aquilo ficou assim, nossa. Então, são coisas que eu sempre procurei, de alguma maneira, pegar da realidade e transformar aquilo num texto em que as pessoas, elas veem que tem realidade, mas eu tinha que criar um outro personagem, uma outra situação. Por exemplo, eu tenho esse aqui, é o meu primeiro livro solo, que foi esse aqui, Crônicas de Maria e Outras Tantas, um lugar, um olhar sobre Jaraguá do Sul. Aqui eu tenho 10 anos. Aqui eu criei um texto, por exemplo, que eu observava muito, que sabes que Jaraguá é uma cidade industrial, fortemente industrial, né? Criciúma também, né? Hoje também né? Então me chamava sempre a atenção, às vezes quando eu via assim no terminal urbano, ou mesmo quando eu via o pessoal de bicicleta, assim, uns saindo, uns outros de moto, ainda com uniforme, e sem tirar o crachá, né? Isso me chamava muita atenção. Então, um dia eu resolvi criar uma crônica, imaginando, porque muitos chegavam aqui em Jaraguá, vinham do Paraná, vinham de outros lugares, buscando emprego. Então, vinham sem nada, vinham com uma mochila nas costas. Então, eu criei um personagem que era de um homem, né, que vinha aqui e que ele queria trabalhar e crescer, porque eu tinha entrevistado já pessoas que diziam isso, quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, aí depois eu fui conseguindo, me casei, a mulher também, aí que a gente conseguiu casa, tem carro, hoje a gente tem tudo. E aí, no final, eu coloquei ele, a questão da jornada do herói, né? Eu coloquei ele numa situação em que ele estava, depois de ter lutado tudo, ele tinha conseguido algo. Então, por quê? Porque eu achei que isso aqui era muito Jaraguá. As pessoas vêm para cá e com aquela ideia, não tem nada, mas daqui a pouco eu vou trazer minha família, eu vou... Então, por isso que isso aqui é muito o olhar sobre Jaraguá. Eu sei que tem pessoas que vieram para cá, esse aqui, Dream City, a cidade dos sonhos. Só vou começar a ler para vocês verem como é que eu peguei e transformei numa crônica uma realidade muito jaraguense. Em Dream City, cidade dos sonhos, o povo... Aqui é uma coisa bem lúdica. Por que eu falei isso aqui? Porque, na verdade, essa Dream City, chegou um momento em que eu pensei assim, Jaraguá é a cidade do trabalho, mas se a gente pensar, o pessoal é muito sério aqui, né? O pessoal, às vezes, não é muito, assim, é um pouco materialista. Às vezes eu notava, assim, tem uns que não dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não pedem licença, não dizem obrigado, é aquela coisa, assim... Como na ponte que eu estava atravessando aquela hora, né? Que uma hora eu disse, nossa, isso aqui está tão... Aí eu me viro para o lado, eu vejo a outra cena e fiquei encantada. Então, eu coloquei assim, em City, a cidade dos sonhos, o povo é ordeiro, trabalhador, as pessoas são afáveis, sorridentes. Saudações como bom dia, boa tarde, boa noite, nunca deixam de ser feitas, nem respondidas. É comum as pessoas se preocuparem sinceramente umas pelas outras, porque lá o sentido de comodidade é muito mais amplo para elas. Lá ninguém se liga em roupas de marca, em carro do ano, se o vizinho tem mais ou se tem menos, porque todos se respeitam e têm senso de justiça. Quem tem mais oferece oportunidades de estudo e trabalho para quem tem menos. Assim, todos crescem juntos. Gente, isso aqui não é uma realidade. Isso aqui
É a cidade dos sonhos, por isso que é Dream City. Porque esse é o outro lado de Jaraguá que eu notei que isso aqui não existe. Sabe, gente? Então, quando você vai escrever uma crônica, de alguma maneira, você tem que colocar... eu digo, isso aqui é a cidade que todo mundo gostaria de ter, né? Algumas situações foram... por exemplo, criar uma crônica, assim, flagrantes de um plantão de hospital, que aí eu imaginei, eu não disse o nome do hospital, porque às vezes eu ia fazer matérias também no plantão de final de semana, então aí eu criei numa questão do setor de emergência, ou quando estava esperando ali no canto a troca de turno dos médicos, uns reclamando ali na saída do elevador, e eu ali ouvindo. Então, quando a gente vai entrar na literatura, você tem que colocar algo, a menos que seja uma ficção científica, né? Mas mesmo em ficção científica, você tem que pesquisar e saber o que tem novo de tecnologia para não transformar uma história de um Jetsons, né? Tem que ser algo que seja um pouco que as pessoas olhem e fiquem impressionadas. Aí tem que usar a imaginação realmente. Mas por exemplo, teve uma feira do livro, aí eu falando um pouco da questão infantil, eu poderia... Tem um conto que eu escrevi, que é a Festa da Literatura, que aí eu tinha vários livros, e aí eu criei, assim, vários personagens da literatura que estavam numa mesma festa. Eu até hoje, quando eu releio, eu digo, nossa, eu estava inspirada, que eu vou tentar ver, assim. Aqui teve uma situação, por exemplo, coisas de infância, que aí depois eu transformei a praça ó, esse aqui, ó, esse conto que eu falei, a ponte. Uma ponte sempre liga um lugar ao outro, uma situação à outra. Concretamente, diz o bom e velho dicionário Aurélio, que significa construção destinada a ligar margens opostas numa superfície líquida. E aí, quer dizer, a ponte também significa transpor uma etapa da vida a outra, uma série de situações, um refúgio, um recomeço. E aí eu cheguei aqui. E uma ponte também pode causar a gente uma surpresa, algo inusitado. Então, para quem quer escrever, quem quer ser escritor, comece a observar mais o que acontece, comece a sair do superficial para escrever. Detalhes. Vocês têm que prestar atenção aos detalhes que as pessoas que estão correndo não prestam atenção. Teve uma crônica, meio conto, eu fiz uns 10, 11 anos atrás, eu fiz uma viagem à Argentina, fiquei hospedado na casa de um amigo, aqui, que é argentino, aqui em Jaraguá. Você conheceu, eu acho que você conheceu naquela época o Isaac, você conheceu? Então, hoje não estamos mais juntos, mas enfim. Mas ele tinha, na época, um amigo, e o amigo dele, casualmente, ele era criador de quadrinhos e tal, né? E uma casa de artistas. Ele e a mulher dele, eles tinham 2 filhos. Um era criança menor, que eles ficavam o tempo todo com eles, né? E aí eu notei que aquele menino maior, que tinha uns 7 anos, ele ficava muito de lado em função disso. Enquanto eles estavam ali envoltos ali do pequeno, ele ia para o quarto dele, ele ficava ali desenhando, ficava lendo. Aí tinham vários personagens ali, tinha tipo um formato de carrossel em cima. E aí eu escrevi o universo de Oliver, que o nome dele é Olívio, mas eu botei Oliver. E então eu falei, enquanto o irmão estava ali e tal, ele se recolhia no quarto, no mundo dele era diferente, assim, aí cria uma história, no quarto dele tinha um lustre que era assim, que era em formato tal, e que ele era muito inteligente, porque ele estava lendo,
E vocês acreditam que quando eu passei, depois li, e passei para eles o conto, os pais choraram, porque eles disseram assim, nossa, ela viu o nosso filho? Como é que a gente não enxergou tudo isso? E aí eu me lembro que o Mário disse assim, a gente está muito corrido aqui. Eu disse, ele não sente ciúme? Ele, um pouco, né? Ele dizia assim, né? Ele se sentia de lado, então ele criou um universo só dele. E no momento que os pais dele leram aquele conto, eles se emocionaram porque eles pensaram assim, pô, como é que nós estamos aqui e nós não enxergamos essa situação? Toda essa criatividade, essa coisa do nosso filho. Aí eu vi que depois ele aparecia muito mais em fotos com o filho, eles começaram a equilibrar, mas não era proposital. Então, eu digo isso para quê? As histórias, muitas vezes, elas surgem do que a maioria das pessoas não reparam, do que passa batido, mas aí mesmo na sala de vocês, muita coisa deve estar acontecendo. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente que pode estar pensando nas contas, pode estar comentando coisas do cotidiano, podem estar pensando, daqui a pouco termina a aula, eu tenho que ir para casa, eu tenho, enfim. Então, cada um tem seu mundo paralelo. E quando se é observador, a gente tem que utilizar isso para a criatividade, se quer ser criativo. É isso que faz os grandes, tanto da publicidade, né? Eu não sei, na área da criatividade, especificamente, tu trabalhas com o quê? Com a tua turma? A gente está trabalhando tanto questão de perfil, né, potencial criador. A gente viu algumas ferramentas que eu trouxe do design para estimular a geração de ideias. Então, semana passada, teve seminário de brainstorming, né? Sim. Teve análise do problema, o brainwriting, e semana anterior, outros métodos também, para trabalhar a questão do jornalismo focado no ser humano, trazendo essas questões de mapa do usuário, criação de personas. Então, a gente vai trabalhando essas questões para trazer esse lado mais criativo, a gente conseguir trabalhar também a questão de inovação, né? A questão Sim, paralela hoje. uma inovação mais incremental. Então, é uma disciplina que fala sobre criatividade e inovação. Então, a gente faz esses dois paralelos durante o semestre, e agora a gente está iniciando a terceira unidade do nosso semestre. Sim, Com esse lado criativo na prática. Na prática, né? Então, por exemplo, uma das coisas, falando no jornalismo, eu sempre gostei de criar, quando mesmo nos textos de reportagem, eu gostava de colocar o lado bem humano, trazer um texto humano. E eu me lembro do começo, tinha alguns chefes assim que diziam assim, não, seja mais objetiva, chega lá e pá, 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 pá. E depois, nariz de cera, não, isso aí chamavam de nariz de cera, né? Nariz de cera, não, já vai, já conta tudo. Então, aquilo, né, eu fazia, aprendi. Aí chegou um momento que chegou uma chefe que chegou e disse assim, gente, o nariz de cera voltou, agora o pessoal quer textos mais humanos, quer colocar o ser humano ali, quer... Aí eu fiquei assim, poxa vida, que bom, né? Porque, afinal de contas, as pessoas não abrem um jornal só para ver uma estatística, elas querem ver uma história de alguém que tem algo para contar, elas querem se sentir ali representadas. Então, tem isso, a gente tem que se aproximar do humano, né? Então, por exemplo, você pode até transformar uma matéria, muitas vezes de polícia, numa matéria que emociona as pessoas. Gente, eu me lembro uma vez, eu tinha um colega, uma vez que tinha um taxista, só um exemplo, ele tinha desaparecido vários dias, e aí tinha ido lá para fazer... Tinha um outro colega numa outra situação que
E uma pessoa morreu lá, e ele foi falar com os familiares, tocaram ele embora, porque ele já chegou praticamente assim, ó, quero falar com você. Então passaram a me levar, porque eu disse, não, então fui falar com a mulher, que ainda não sabia que ela tinha sido viúva, né? E ela me falou tudo, abriu a casa, eu conversei com ela, como é que ele era, e tal, e tal, e tal. E aí eu escrevi um texto e tal, e quando ele realmente morreu, os familiares queriam ir contra, ela chegou e disse assim, não, deixa que eu vou conversar com ela. Pode deixar. Eu conheço, eu deixo que eu vou conversar com ela. Tem um lado humano, a gente tem que, nunca pode esquecer isso, por mais que tenha robô, que tenha tudo, a gente nunca pode deixar de colocar o lado humano, contrapor nisso, né? E então essa questão do jornalismo é bem, então hoje também as pessoas não querem mais, elas querem textos curtos, mas elas querem também olhar ali e dizer, poxa vida, poderia ter sido eu ali, aquilo ali que aconteceu, né? Hoje mesmo, com as plataformas, ninguém tem muito mais tempo para ler aqueles jornais, aqueles jornalões, assim, né, standard. As pessoas, mas elas querem um diferencial, Sim. né? Eu acho que a gente pode abrir agora, Sônia, para perguntas, né? Para a gente Sim, poder ir finalizando o nosso momento. A gente já tem uma pergunta para ti. sim, fique à vontade. Eu gostaria de saber se tu já teve algum bloqueio criativo e como que tu lidou com isso, né? Tipo, para criar um texto, para desenvolver um texto. Bom, bloqueios criativos são comuns, viu? Por exemplo, para escrever e colocar, eu preciso ter silêncio para literatura, né, gente? Porque está numa redação, estava. Mas, por exemplo, se você está com um problema muito sério, que a vida te coloca no momento de pé no chão, às vezes acontece. Existem pessoas que começam a escrever um livro e demora muito tempo para entregar o livro. Por quê? Porque naquele meio tempo outras coisas aconteceram, a vida não é linear, ela não é, né, aquela linha reta, assim. Então, a gente tem que levantar, tem que, né, pegar um ar, olhar na janela, pensar uma coisa, não, gente, peraí, vamos focar, vamos sair daqui. Quem ora faz uma oração, aí é uma questão, né? Mas, e tem que ver se aquele texto, se aquele rumo que você está tomando do que você está criando, se você tem conhecimento suficiente, se sente identificada para escrever. Mas o que muitas vezes acontece no bloqueio criativo é isso. Para mim, por exemplo, eu tenho a minha crença, né? E quando isso acontece, eu procuro focar e procuro buscar o silêncio, procuro. Você consegue. Calma, eu leio novamente o que eu já escrevi e fico focando no personagem, fico focando naquilo, e dali eu dou continuidade, eu procuro dar continuidade. Essa é a melhor maneira que se tem. Agora, se a pessoa tem bloqueio criativo demais, num determinado momento, talvez ela tenha que deixar um pouco de lado, dependendo se é um trabalho grande, né, Rodrigo? Se é um projeto maior. Se não, a gente dá uma caminhada, né? E procura tirar o foco da preocupação, da tensão, eu tenho que escrever, eu tenho que, sabe, de alguma maneira procurar alguma alternativa a algo que goste. Tem gente que gosta, que relaxa, você lendo um incenso, né? Isso é muito de cada um. Aí você vai ter que identificar. Aí eu pergunto, você já teve algum momento em que isso aconteceu? Sim. E você procurou fazer alguma coisa ou você entrou em pânico logo e
E como é que você lidou com esse momento? A primeira vez eu sempre fiquei mais nervosa, assim, mas me acalmei, tomei uma aguinha, né, pra dar aquela relaxada. Aí depois continuei escrevendo normalmente, assim, acho que às vezes a gente fica muito focado e às vezes perde um pouco daquilo, né, daquele tudo. Sim, principalmente quando a gente tem prazo para entregar, né? Isso é comum. Mas quando é assim, tem que procurar relaxar, toma um copo d'água, faz, sei lá, sabe, algo que você relaxa um pouco. Sim. E aí depois retomar, né? O que não dá para entrar em pânico, não. O que não dá é para se auto-boicotar, né? Porque se você começar a entrar naquela, não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, aí você realmente não consegue, porque a palavra tem poder, né? E eu acredito que naquilo que você tem fé, naquilo que, sabe, uma maneira de vencer o bloqueio é você dizer, não, eu vou conseguir, eu cheguei até aqui, calma. No seu nome, eu digo assim, calma, Sônia, respira, respira, vai, né? Que você consegue. Aí você pega o que você já escreveu, lê, e aí dali você vai conseguir continuar. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria perguntar, você falou bastante de autoafirmação, tipo, vamos lá, você consegue, ficar um tempo em silêncio e falar consigo mesmo. Mas eu queria saber como é que foi esse apoio externo para você. Pessoas próximas, familiares, sempre te apoiaram nessa área? Bom, eu posso dizer, no jornalismo, a minha família, minha mãe, sim, o meu pai, eu acho que ele... É porque não tem nenhum jornalista, nenhum escritor na minha família. Então, quando você não abriu o caminho, né, digamos, de alguma maneira, assim como a linha de trabalho, as profissões eram outras, as pessoas ficavam um pouco assim, alguns, né? E às vezes, nem eu digo assim para vocês, nem sempre todo mundo que está à volta torce por você, viu? E isso é uma realidade. Às vezes, família, amigos, nem você tem que enfrentar determinadas. Não, mas eu quero, se você realmente quer, você tem que ter o empenho e acreditar em você, porque o apoio você nem sempre vai ser. A gente tem que ser realista. Nem sempre você vai ter o apoio. E outra, se você tem um projeto, não conte antes que você tem um projeto. Viabilize, faça, depois você conte. Não conte que você está pensando em fazer uma viagem para tal lugar, tal, que você já tem até o dinheiro. Não conte que... Não conte. Faça, porque muitas vezes nem todo mundo entende, nem todo mundo apoia, nem com todo mundo a gente pode contar. A gente tem que saber muito bem a quem você vai falar. Porque, às vezes, se você tem uma habilidade que um outro não tem, é mais fácil ele criticar você e desestimular você, porque nem sempre as pessoas vão aceitar o fato de que você tem uma habilidade que ele não tem. Cada um tem a sua habilidade. Eu tenho uma habilidade que outros não têm, mas eu também tenho muitas habilidades que os outros têm, que eu gostaria de ter, e eu não tenho, isso é normal. Mas o ser humano é complicado nesse lado. Então, sabe, eu não sei se eu estou te ajudando a dizer isso. Você, em primeiro lugar, você tem que procurar ter autoconfiança, ver se é realmente o que você quer. Falando nisso, eu me lembrei de algo. Eu sou bitomaníaca, todo mundo que me conhece sabe. John Lennon, não sei se você sabe dessa história, ele foi criado pela tia, porque a mãe e o pai, né, não participaram da vida dele. Então, ele tinha uma tia Mimi, que dizia para ele, John, você nunca vai ganhar dinheiro com essa guitarra, com a música. Se ele tivesse acreditado na tia dele, ele nunca teria tido a carreira, ele nunca teria sido aquele compositor, sabe?
Então, quando você sente que algo é muito forte dentro de você, em termos de habilidade, de vontade, de uma vocação mesmo, né? Que vocês não sabem de onde vem, mas é algo que te impulsiona a fazer. Em primeiro lugar, você tem que procurar acreditar em você. E às vezes as pessoas fazem não por mal, mas porque tem medo. Não, você vai entrar numa carreira que daqui a pouco não vai dar dinheiro, né? É a primeira coisa que as pessoas pensam hoje em dia, né? Então, imagina se o John Lennon tivesse ouvido a tia Mimi. Tanto que quando ele deu a mansão para ela, ele botou aquela frase bem na frente da entrada da porta dele. Isso é só para exemplificar. O apoio nem sempre a gente tem. Eu nem sempre tive. E digo mais, nem sempre os meus colegas jornalistas, nem todos eles apoiaram ou curtem o fato de eu também ser escritora. Isso em toda a profissão. Vocês estão agora, qual é o semestre que vocês estão? Qual é o semestre que eles estão? É o primeiro. Então, gente, vocês estão no primeiro, vocês ainda têm uma trilha, né, percorrer, então vão se fortalecendo, vão fortalecendo a autoconfiança, vão trazendo conhecimento cada vez mais, e buscando pesquisar com fontes fidedignas. Cuidem muito, porque a internet a gente sabe que tem muita coisa que é válida e outras que não são. E vão se fortalecendo na área que vocês escolherem. Certo? Essa é o que eu tenho a dizer nesse sentido. Pessoal, mais alguém tem uma pergunta para a gente poder encerrar esse momento hoje? Ninguém? Calem agora ou calem-se para sempre. Então, Sônia, quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje nesse momento. É importante para a carreira deles, para a questão do entendimento da escrita, esses desafios que precisam desbloquear. E, enfim, em nome da SATIC, né, muito obrigado. Eu que agradeço também. Me sinto muito honrada, então, com esse convite, e fico feliz sempre que eu tenho que passar essa... Porque antes de... Todo mundo, eu também já estive, né, no primeiro ano, né, da faculdade, e antes da gente chegar e alcançar a experiência, né, Rodrigo, a gente também bate muita cabeça e tropeça algumas vezes, então, de alguma maneira, eu gosto de transmitir confiança para os alunos. Certo? Obrigada também, gente. Um abração. Obrigado, Sônia. Eu vou encerrar ali a nossa palestra hoje, tá? Um abraço. Obrigadão, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.